Você já parou para pensar que talvez o maior benefício de aprender inglês não seja conseguir falar inglês? Eu sei que essa frase parece estranha. Afinal, quando alguém compra um curso de inglês, o objetivo parece óbvio: conseguir falar, se comunicar, para ir viajar, conseguir um emprego melhor, assistir a séries ou filmes sem legenda, entender músicas em inglês e também cantar as suas músicas favoritas, conversar com estrangeiros, tudo isso é maravilhoso, né? Mas e se eu te dissesse que existe uma transformação muito maior acontecendo e que a maioria das pessoas nem percebe? Porque aprender inglês não muda apenas a forma como você se comunica, ele muda a forma como você pensa, como você sente, como você interpreta as pessoas, como você reage ao mundo. E talvez o mais curioso de tudo seja que essas mudanças começam muito antes da fluência. Elas começam enquanto você ainda acha que não sabe inglês, e isso é fascinante, porque durante muito tempo eu também acreditava que aprender inglês era simplesmente decorar palavras, depois decorar regras, depois montar frases e algum dia, quem sabe, falar. Principalmente para quem já foi ou é ainda, infelizmente, refém desses métodos tradicionais, como eu fui lá atrás. Inclusive, foi isso que me fez criar o método americano, com base na minha experiência, lecionando inglês, aprendendo inglês e também vivendo nos Estados Unidos. Mas hoje, eu enxergo isso de um jeito completamente diferente. Hoje, depois desses mais de 10 anos lecionando inglês, transformando o inglês de brasileiros adultos como você e eu acredito que aprender inglês é muito mais parecido com descobrir uma versão de você que sempre esteve aí, mas nunca teve espaço para aparecer. E talvez essa seja a maior recompensa de todas, porque você não aprende apenas um idioma, você começa a descobrir capacidades que você nem sabia que tinha. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta. E responde para você mesmo. Se você sentir à vontade, coloca aqui nos comentários também. Quando você imagina a versão de você que fala inglês com confiança, como ela é? Ela fala mais? Ela sorri mais? Ela viaja mais? Ela aceita oportunidades que hoje aparecem impossíveis? Ela conversa com pessoas que hoje intimidam você? Ela trabalha em lugares que hoje parecem distantes? Agora, pensa numa coisa. Será que essa versão nasce no dia em que você fica fluente? Ou será que ela começa a nascer muito antes, enquanto você ainda está aprendendo inglês? Porque eu acredito que a resposta é a segunda. E é exatamente isso que eu quero conversar com você hoje neste vídeo. Porque existem mudanças silenciosas que começam a acontecer quando você aprende o inglês. Mudanças que vão muito além de vocabulário, muito além de gramática, muito além de pronúncia. Mudanças que acontecem na sua identidade, na sua mente, na forma como você enxerga o mundo e talvez na forma como você enxerga você mesmo. E eu tenho quase certeza de que algumas delas vão surpreender você. Porque eu não vou falar dos benefícios óbvios, não. Eu não vou te dizer que o inglês vai te ajudar no seu currículo, que vai ajudar a aumentar o seu salário, né? Porque provavelmente você vai ser promovido, é isso que acontece com vários dos meus alunos, que facilita, né? Quando você aprende inglês, quando você sabe falar inglês, que vai facilitar as suas viagens, suas experiências. Você já ouviu isso mil vezes. Hoje eu quero mostrar os benefícios que quase ninguém comenta com você. Os benefícios que a psicologia, a neurociência, o comportamento humano vem observando há anos, mas que raramente aparecem quando alguém tenta vender um curso de inglês para você. E talvez, quando este vídeo terminar, você nunca mais enxergue o aprendizado do inglês da mesma forma.
Mas antes de continuar, eu quero agradecer uma parte muito especial das pessoas que assistem esse canal. As pessoas que decidiram se tornar membros deste canal. Porque, sinceramente, vídeos como este levam muito tempo para pesquisar, para organizar, para eu produzir. E são justamente os membros que me ajudam neste projeto a continuar crescendo, sem que eu precise transformar este canal em um lugar de conteúdo superficial ou feito apenas para ganhar visualizações. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo mais profundo, que mistura inglês, psicologia, comportamento, desenvolvimento pessoal, se você gosta deste canal e quer ajudar este projeto a alcançar muito mais brasileiros, clica no botão Seja Membro, porque além de apoiar esse canal, você também recebe conteúdos exclusivos que eu preparo com muito carinho para realmente te ajudar a destravar o seu inglês, para tirar essas crenças aí que o sistema tradicional enfiou na sua cabeça, né? Para que você de fato evolua no inglês. E eu quero agradecer de coração cada pessoa que já faz parte da nossa comunidade de membros, que já faz parte disso, desse grande projeto. Porque vocês ajudam este canal a existir. Vocês me apoiam e me ajudam a estar aqui, sempre trazendo o melhor para vocês. Agora, vamos para a primeira mudança. E, na minha opinião, ela é a que começa a transformar todas as outras. Primeira mudança: você descobre uma versão de você que você nem sabia que existia. Te falo isso por experiência própria. Existe uma coisa muito curiosa que acontece quando alguém começa a aprender inglês. No começo, parece que né, você sente que você está só repetindo palavras. Só que sem perceber, alguma coisa começa a mudar. Você fala uma frase em inglês e aí, por algum motivo, ela não parece exatamente você, como se você não se sentisse você mesmo, né? Essa frase, quando você consegue falar ela, caramba, falei, uau! Você tem uma sensação de que essa frase é uma outra versão sua, de você se sente como se fosse uma outra versão sua, talvez mais confiante, uma versão sua mais espontânea, mais leve, mais curiosa, que realmente consegue, que atinge aos objetivos e confia em si mesmo. E muita gente acha que isso é impressão, só que não é não. Quando a gente muda de idioma, no nosso caso do português para o inglês, né, já que o português é a nossa língua nativa, nós não mudamos apenas as palavras, nós mudamos o contexto mental, nós mudamos os sons que nós produzimos, mudamos a forma como nós organizamos os nossos pensamentos, a gente muda até as nossas pequenas expressões do rosto e da voz. É como se o cérebro dissesse assim, ó: agora nós estamos funcionando em um outro ambiente, hein? Ó, beleza? E aos poucos você começa a perceber uma coisa muito interessante. Aquela pessoa que parecia tímida em português, de repente consegue conversar em inglês com muito mais naturalidade. E ó, eu já vi isso em vários alunos meus, hein? A pessoa que tinha vergonha de perguntar começa a se arriscar mais. A pessoa que morria de medo de errar começa a rir dos próprios erros. E ainda tira sarro de quem ousa caçoar dela, tirar sarro dela por um errinho. Ou seja, ela começa a nem ligar para essas pessoas, porque os outros vão falar, porque os outros vão julgar dela. E sabe por quê? Porque aprender um idioma, aprender inglês, cria uma distância saudável entre você e o medo. Você deixa de pensar, estão julgando quem eu sou. E aí você começa a pensar, estou aprendendo. É como se fosse uma chave que vira no seu cérebro, sabe? Existe uma liberdade nisso enorme, uma grande liberdade aqui, tá? Porque errar deixa de ser um ataque à sua identidade e passa a fazer parte do processo. E talvez esse seja o primeiro presente que aprender inglês te oferece. Ele não entrega apenas uma nova língua, ele entrega uma nova forma de enxergar você mesmo e isso muda absolutamente tudo. E ó, existe uma frase que eu ouvi há alguns anos já e ela nunca mais saiu da minha cabeça. Essa frase dizia o seguinte: os limites da sua linguagem são, em muitos aspectos, os limites do seu mundo. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu achei bonito. Só depois de muito tempo eu realmente entendi o que essa frase significa. Porque aprender inglês não é apenas aprender uma palavra nova, é descobrir que existem ideias, emoções e formas de enxergar a vida que talvez nunca tenham existido dentro do idioma que você fala hoje, no nosso caso, português.
E isso muda completamente a maneira como você pensa. Eu vou te dar um exemplo muito simples, tá? Você já percebeu que existem palavras em inglês que simplesmente não têm uma tradução perfeita? Por exemplo, awkward, crush, overthinking, small talk. Você até consegue explicar essas palavras em português, é claro, só que você não consegue traduzi-las perfeitamente. É tipo aquela palavra, uma palavra única que encaixa ali, sabe? E isso acontece porque idiomas não carregam apenas palavras, eles carregam maneiras diferentes de organizar a realidade. Cada idioma ensina o cérebro a prestar atenção em coisas diferentes. É como eu sempre falo para os meus alunos nos meus cursos, que você pode ver na descrição desse vídeo. Quando você começa a aprender inglês, você tem que colocar na sua cabeça, você tem que entender que você está entrando em contato com um novo mundo. Um novo mundo. Até hoje, não sei aí qual é a sua idade, eu já tô na casa dos 30. Até hoje, imagina só, né? Se você ainda é iniciante no inglês, até hoje você só viveu nesse mundinho aqui do português. E agora você vai expandir, você vai começar, você vai adentrar num novo mundo, né? Então, é por isso que aprender inglês não aumenta só o seu vocabulário, ele aumenta a quantidade de maneiras que você tem para interpretar o mundo. E talvez seja justamente por isso que tanta gente diz. Já vi vários alunos falando isso aqui. Depois que eu comecei a aprender inglês de verdade, parece que a minha cabeça abriu. Jess do céu, o que que você fez comigo? Que método é esse que você criou? Porque a minha cabeça abriu, só que abre mesmo, tá? Abriu mesmo a sua cabeça. Porque existe uma área da psicologia chamada flexibilidade cognitiva. E ela está relacionada à capacidade de mudar de perspectiva, enxergar soluções diferentes, adaptar-se com mais facilidade e sair de padrões automáticos de pensamento. E uma das experiências que mais estimulam essa habilidade é justamente aprender um outro idioma, no nosso caso, o inglês, porque o cérebro é obrigado a abandonar o piloto automático. Ele precisa construir novos caminhos, novas conexões, novas associações, e isso acaba refletindo muito além do inglês. Então, você acaba percebendo isso até nas pequenas coisas, tá? Você começa a consumir conteúdos diferentes, você descobre pessoas de outros países, você conhece formas completamente diferentes de conviver, você conhece formas completamente diferentes de viver. E sem perceber, você vai deixando de acreditar que existe apenas uma maneira certa de fazer as coisas. E ó, na minha opinião, na minha humilde opinião, essa é uma das maiores riquezas de aprender inglês. Você deixa de aprender apenas um idioma e começa a ampliar a forma como você enxerga a sua vida. A segunda mudança é que você começa a confiar mais em você mesmo. Uhum. Existe uma coisa que quase ninguém comenta, porque toda vez que você consegue entender uma frase que antes parecia impossível, o seu cérebro recebe uma mensagem silenciosa. Ela diz assim, tá? É uma coisa do inconsciente. Talvez eu consiga. Olha, eu consegui isso aqui. Oh, tô entendendo ali. Oh, tá saindo aqui a frase. Pode parecer pequeno, tá? Coisas pequenas, avanços pequenos. Só que isso é gigantesco para o seu subconsciente, porque a confiança não aparece de repente. Ela nasce de pequenas evidências, de pequenas vitórias. Então, cada vídeo que você entende, cada música que começa a fazer sentido, cada comentário que você consegue ler nas redes sociais, por exemplo, cada conversa em que você participa, tudo isso vai construindo uma identidade diferente. A identidade de alguém que resolve problemas, não de alguém que foge deles. E existe um detalhe interessante aqui: essa confiança não fica presa ao inglês. Ela começa a aparecer em outras áreas da sua vida. Você passa a aceitar desafios com mais facilidade, você fala mais, você pergunta mais, você tem menos medo de errar, porque o cérebro aprende uma lição muito importante aqui. Ele descobre que errar não significa fracassar, significa evoluir. A terceira mudança é que você percebe que o mundo é muito maior do que você imaginava. É isso mesmo. Olha só, pense em quantas informações existem na internet. Agora, pense em quantas delas estão em inglês.
A grande maioria, tá? Livros, pesquisas, podcasts, entrevistas, documentários, cursos, pessoas incríveis, ideias brilhantes. Grande parte desse conhecimento nunca chega traduzido ou chega anos depois. Quando você aprende inglês, é como se uma porta enorme fosse destrancada. Então você deixa de depender de alguém traduzindo o mundo para você. Você começa a explorar o mundo diretamente na fonte. E isso muda completamente a relação que você tem com o conhecimento, porque de repente o mundo fica muito maior, fica muito mais interessante, muito mais acessível. Sobre isso aqui, eu nunca me esqueço de um episódio de um amigo meu, quando ele ainda estava estudando medicina, ele falava assim: Jess, todos os meus melhores professores falam a mesma coisa. Aí eu, o quê? Ele falou assim: as melhores pesquisas, as pesquisas mais recentes da área da medicina estão em inglês, não tem tradução ainda. E aí eu falei: bom, disso, né, isso não me surpreende. E ele disse uma outra coisa. E os melhores professores falam pra gente o seguinte: aprenda inglês, porque não é você simplesmente jogar no Google ou confiar nessas ferramentas, né, de tradução, porque elas não são por 100% confiáveis. E ele mesmo até me mostrou alguns exemplos na época, isso já tem vários anos, hein? E ele falou assim pra mim que esses professores sempre falavam: não adianta você simplesmente pegar, dar uma de espertinho e achar que jogar lá no Google Translator ou enfim, né, qualquer IA, enfim, vai resolver o seu problema. Porque ele até me mostrou vários exemplos de artigos que o Google Translator, enfim, essas IAs de tradução, traduzia uma parte ali essencial, traduzia de um jeito, mas na verdade não era bem aquela interpretação que dava. Era uma outra interpretação. Na área da medicina, tá? Então presta atenção nisso. Você que acha que basta você dar uma despertinho, né? O famoso jeitinho brasileiro, não é bem por aí, tá? Olha só, sabe por que eu faço tanta questão de falar sobre isso? Porque para mim, aprender inglês nunca foi apenas sobre falar inglês. Sempre foi sobre abrir portas que eu nem sabia que existiam. E foi exatamente por acreditar nisso que eu desenvolvi o método americano, tá? Ele não foi criado apenas para ensinar gramática ou vocabulário de inglês. Ele foi ensinado para ajudar brasileiros como você a destravar de verdade, a abandonar a tradução mental, a parar de estudar inglês como uma matéria da escola e começar a viver o idioma de uma forma natural. Porque eu acredito que a fluência não acontece quando você decora milhares de palavras. Ela acontece quando o inglês começa a fazer parte da sua vida. Então, se você sente que chegou a hora de descobrir essa versão de você, o link está aqui na descrição. Agora continua comigo. Porque existe uma mudança que, para mim, é a mais bonita de todas. Ah, e ela só começa a aparecer quando o inglês deixa de ser um objetivo e passa a fazer parte de quem você é. Existe uma pergunta que eu quero que você leve desse vídeo. E a pergunta é a seguinte: quem eu posso me tornar quando o inglês deixar de ser um limite? Porque no fim das contas, é essa pergunta que realmente importa. E existe uma mudança que, para mim, resume todas as outras. Você para de sentir que o mundo está acontecendo sem você. E aqui é a quarta mudança. Pensa em quantas conversas acontecem todos os dias em inglês, quantos podcasts, quantas entrevistas, quantos documentários, livros, artigos, quantos vídeos, quantas ideias em inglês. Durante muito tempo, eu tinha a sensação de que existia um mundo enorme acontecendo e que eu só recebia pequenos pedaços dele, sempre traduzidos, sempre filtrados, sempre pela interpretação de uma outra pessoa. Agora, aprender inglês mudou isso. Hoje eu posso ouvir a pessoa exatamente como ela falou, ler exatamente o que ela escreveu, entender exatamente o contexto. E isso cria uma sensação muito difícil de explicar, e é uma sensação maravilhosa. É como se o mundo ficasse maior e ao mesmo tempo mais próximo. É como se o mundo estivesse na palma das suas mãos, literalmente, tá? A quinta mudança é que você começa a enxergar pessoas de um jeito diferente.
Quando você aprende o inglês, você inevitavelmente entra em contato com outras culturas, outras formas de educar filhos, outras formas de trabalhar, outras formas de amar, outras formas de discordar, outras formas de fazer amigos, outras formas de lidar com o dinheiro, com o tempo, com o silêncio, com respeito. E isso provoca uma mudança muito interessante. Você para de achar que o jeito como você cresceu é o único jeito possível, e isso aumenta uma coisa muito importante, que é a empatia, porque você percebe que comportamento humano quase sempre depende do contexto, não da personalidade. Você aprende que existem dezenas de formas diferentes de enxergar exatamente a mesma situação, e isso torna a mente muito mais aberta, muito mais curiosa e muito menos presa a julgamentos automáticos. A sexta mudança é que você desenvolve uma confiança silenciosa. Essa talvez seja a mudança que eu mais gosto, porque ela não faz barulho, ela simplesmente aparece. No começo, você sente medo de abrir um vídeo em inglês. Depois você abre, aí no começo você morre de vergonha de pronunciar uma palavra. Aí depois você arrisca. No começo você traduz tudo, aí depois algumas frases simplesmente fazem sentido, mesmo sem tradução e assim, sem esforço algum. Você simplesmente olha ali para, né, bate o olho na frase, entendi. E um dia você percebe uma coisa muito curiosa, que você não está apenas aprendendo inglês, você está se tornando alguém que acredita mais em si mesmo. Porque toda vez que você supera uma dificuldade, o cérebro registra uma evidência de eu consigo, eu sou capaz, eu posso. E confiança é exatamente isso, não é acreditar antes, é lembrar de todas as vezes que você conseguiu. A sétima mudança é que você percebe que aprender inglês nunca foi sobre inglês. E talvez essa seja a mudança maior de todas, tá? Porque durante anos a gente acredita que aprender inglês serve para conseguir um emprego melhor, para viajar, para ganhar mais, assistir a filmes sem legenda. Tudo isso é verdade, claro. Mas para mim, isso é consequência. O verdadeiro presente aparece muito antes. Porque aprender inglês faz você perceber que ainda existem versões suas que você nunca conheceu. Então, aquela sua versão curiosa, aquela sua versão confiante, aquela sua versão extrovertida, aquela sua versão não tímida, tá? A versão que faz perguntas sem medo, a versão que conversa com pessoas de outros países, a versão que não se preocupa com o que os outros vão falar. Olha que libertador que é isso. A versão que lê um livro em um outro idioma, a versão que viaja sem depender de ninguém para ficar traduzindo para você, a versão que deixa de pensar: "Ai, será que eu consigo?", porque daí você começa a pensar: "Como eu faço para conseguir?". Você começa a se questionar isso: "Como eu faço para conseguir isso?". Talvez essa seja a maior transformação. Você não aprende apenas uma nova língua, você amplia a pessoa que você é. E existe uma frase que eu gosto muito, que é: "A vida que você vive depende em grande parte das conversas que você consegue ter". E aprender inglês multiplica essas conversas com outras pessoas, com outras culturas, com outros conhecimentos e principalmente com você mesmo. Porque quando o seu mundo cresce, você cresce junto. E talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas dizem: "Ai, depois que eu aprendi inglês, eu sinto que eu mudei. Eu não sou mais aquela mesma pessoa". E eu acredito que elas mudaram mesmo, porque o cérebro muda, os hábitos mudam, as referências mudam, as oportunidades mudam, a forma de pensar muda e aos poucos a vida muda também, viu? Então, se alguém perguntar para mim qual é o maior benefício de aprender inglês, eu provavelmente não vou te falar fluência. Não vou falar fluência. Eu vou te responder o seguinte: liberdade para você aprender qualquer assunto, liberdade para você conversar com qualquer pessoa, liberdade para você explorar o mundo sem precisar esperar uma tradução, sem você depender de outros ferramentas ou pessoas para traduzir para você. E existe uma liberdade ainda maior do que essas que eu te falei, que é a liberdade de descobrir uma versão de você que sempre existiu. Autoconhecimento. E talvez essa versão esteja muito mais perto do que você
Imagina. Então, se você acredita que aprender inglês é muito mais do que decorar verbos, regras, você é uma pessoa que quer realmente evoluir, que não se contenta em ficar sempre na mesmice, aquela pessoa mimizenta, vitimista, que não quer crescer. Se você não é esse tipo de pessoa, e muito pelo contrário, você é uma pessoa responsável, uma pessoa madura, uma pessoa comprometida com a sua vida, uma pessoa que sabe o valor da sua vida e uma pessoa que quer evoluir, que quer crescer como ser humano, como pessoa, como profissional, eu quero te fazer um convite. Compartilhe este vídeo com pelo menos uma pessoa que você conhece, porque eu tenho uma missão muito clara com este canal. Mostrar que aprender inglês pode ser uma experiência humana, profunda e transformadora. E não apenas uma lista infinita de exercícios. Se esse vídeo fez você enxergar o inglês de um jeito diferente, ajuda esse movimento a chegar a mais pessoas. Talvez alguém que você ama esteja quase desistindo de aprender inglês, quando na verdade essa pessoa só precisa mudar a forma como ela enxerga esse processo. Se você chegou até aqui, eu quero te pedir uma coisa: se inscreve no canal. Nossa próxima meta é construir uma comunidade de 10.000 pessoas que acreditam que aprender inglês pode transformar muito mais do que o currículo. Pode transformar a forma como uma pessoa pensa, como ela sente, como ela se comunica, como ela vive. Se você acredita nessa ideia, vem fazer parte desse movimento comigo, porque eu realmente acredito que existe uma maneira muito mais humana de aprender inglês. E eu adoraria ter você caminhando comigo nessa jornada. Muito obrigada por assistir. Thank you so much for watching. E eu espero encontrar você no próximo vídeo. I hope to see you in the next video. Take care.